a mais um vlog de leituras do 1001 capítulos. Deixa eu sentar aqui, eu ia gravar ali perto das estantes, mas tá um sol na minha cara que vocês não iam ver nada. Bom, a gente começa essa semana então com as leituras em andamento de Spinning Silver, Providência do Fogo, Senhor da Torre e provavelmente tá rolando uma enquete no meu Instagram, então hoje à noite eu vou descobrir, mas muito provavelmente vai ser o The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. E aí vocês estão se perguntando, Camila, e o Children of Blood and Bone? Eu terminei o Children of Blood and Bone, mais ou menos. Vamos falar dele então. Se você me segue no Goodreads, você já viu que eu dei... Que isso, meu ombro, gente? Se você me segue no Goodreads, você já viu que eu dei pra esse livro aqui só 2 estrelas. E eu tô sem saber o que fazer com ele, sem saber o que fazer com os meus pensamentos sobre ele. Porque é um livro que eu queria muito gostar. E não somente um livro que eu queria muito gostar, é um livro que tem um potencial do caralho, sabe? E, tipo, todo mundo tá enxergando esse potencial, ele vai virar filme, enfim, tá toda uma movimentação ao redor dele. E realmente, ele tem um super potencial, ele tem um mundo, assim, incrível, com leões gigantes, e se passa ali na selva, todo mundo é negro, a gente tem representatividade. Só que tem vários poréns aqui, poréns do tipo... É uma história ridiculamente previsível, cara, porque eu falei pra vocês que ela tinha começado a me surpreender um pouco, que a autora tava indo por caminhos que eu não tava esperando. E aí chegou uma parte ali que tava... Cara, ela segue a história, né? Segue a receita pré-fabricada de tantos outros livros YA, que chegou um determinado momento aqui, eu tinha certeza do que ia acontecer até o fim da história, e o pior é que eu acertei. Porque a partir desse momento eu me irritei tanto, porque eu me irritei muito com esse livro, porque eu odeio me decepcionar, eu me decepcionei real, então eu me irritei e eu fui pro final. Fui pro final, li ali os últimos capítulos, e aí eu fui voltando, assim, sabe? Lendo por cima todos os capítulos até chegar onde eu tava. Eu perdi aí, não perdi, né? Mas eu fiquei uma hora e meia fazendo isso. Então, tipo, lendo, mas não lendo. E aí eu vi que é exatamente o que eu previa que ia acontecer. Acontecia. Então, é uma receita pré-fabricada aqui que a gente encontra muito parecido em... Como chama aquele lá, gente? Eu só tô lembrando do nome em inglês. Snow Like Ashes, era o Neve e Cinzas. Eu li esse ano esse livro. Então, parece muito com Snow Like Ashes. Parece em alguns momentos... em alguns momentos com o plot de A Rebelde do Deserto. Só que... Todos esses livros, porque o meu problema maior não é a receita pré-fabricada, porque se fosse assim eu não ia gostar de livro nenhum, né? O meu problema maior mesmo foi o romance aqui. Porque se esse livro vai ser uma trilogia, eu não sei o que a autora queria com esse romance bosta logo no primeiro livro. No final, a gente tem uma reviravolta bem grande envolvendo esse romance. Bem grande mesmo. Foi a única coisa que eu posso falar que eu gostei, que me surpreendeu mesmo nesse livro, foi uma coisa que ela fez com o par romântico da Zélia aqui no final do livro. Só que teve gente que falou assim, eu vi as resenhas dele, esse romance podia ter sido desenvolvido mais nos próximos livros, quem sabe começasse ali no segundo, porque a gente tem 2 personagens que realmente se odeiam mesmo. E que depois de, tipo, 2 dias... Meu, é sério. Depois de, tipo, 2 dias que eles decidiram dar uma trégua, eles já estão falando que, tipo... a gente não precisa de nada, a gente não precisa de magia, a gente só precisa de um do outro. Quê? Mano, tu odiava o cara até semana passada. Como você começou a amar ele dessa forma em tão pouco tempo? E ele a ela. Então, tipo, eles combinam de, tipo, casar praticamente, fazem juras de amor depois de, tipo, dias, gente, dias. Tipo, o que mais me irritou nisso tudo é que o irmão da Zélia, ele fica puto com ela, que ele fala, eu não sabia que você era tão ingênua, não sei o quê. Realmente, cara, ela foi muito ingênua, porque não tô falando dela ser ingênua em gostar do cara apesar de ser quem ele é. Não, porque aí, né, a pessoa pode se provar na realidade, ter mudado, ter ido pro lado certo da força. Não, a ingenuidade é que pra mim mora em 2 dias você já tá ali se entregando loucamente, te amo, tipo, mano, olha a sua missão que você tem na mão. E você tá aí, sabe, louca por causa de, tipo,
macho. Então, esse romance segue muito o romance do YA antigo, sabe? Aqueles romances em que a guria larga tudo, esquece todos os amigos, esquece toda a sua vida por causa de um namorado. Bem tipo estilo Sussurro, Crepúsculo, esses livros YA aí de uns tempos atrás. E isso me irritou profundamente. Profundamente. Então, quando eu vi que eu tinha acertado tudo o que ia acontecer no livro a partir do momento em que eu parei de ler, e que o romance aconteceu daquela forma, e aí eu meio que entendi ali o plot do segundo, eu falei, ah, velho, vai se ferrar. Não vou. Eu até pensei em voltar e realmente ler todas as páginas que eu li por cima, mas não precisa, porque eu sabia, eu descobri tudo que ia acontecer sem precisar nem de spoiler. Entendeu? Então eu não sinto que eu perdi nada, porque a gente também tem muito parágrafo aqui em encheção de linguiça, capítulos que não são necessários. Esse livro aqui é extremamente longo, sem motivo algum. Eu não vou mentir que eu não fiquei curiosa pra ver o que vai acontecer no segundo. Fiquei, mas talvez se eu for ler, eu talvez não compre físico, eu não sei nem se eu vou ler mesmo, porque não dá pra confiar nas avaliações das pessoas, porque todo mundo amou esse livro e eu tô tipo, cara, isso aqui é o mais do mesmo enfiado num cenário da hora, então... Então, assim, eu fiquei bem chateada, não foi uma experiência de leitura legal, eu tô me sentindo, tipo, por fora do hype, porque eu não tô entendendo que isso... Porque só eu realmente não me irritei tanto com a previsibilidade da história e me irritei tanto com a protagonista e esse romance lixo que tem aqui. Então eu vou deixar ele na estante um pouco, eu vou parar de pensar nesse livro. Quando lançar o segundo, eu penso aí se eu vou atrás. Porque tem dois personagens aqui, que é a Amari e o irmão dela, o irmão da Zélia, na realidade, que são assim, a Amari é meu bebê, eu adorei ela. Eu queria ver o que vai acontecer com ela no próximo. Mas, cara, pra mim a Zélia é tipo a Laia de Torch Against the Night, Marcha Entre as Cinzas, enfim. Podiam morrer, né? Só que é foda quando a gente mata a protagonista porque a história acaba, né? Enfim. É isso, então. Eu fiquei lendo Spinning Silver depois que eu terminei esse aqui ontem, mas eu ainda não tenho nada muito pra falar. Hoje eu vou dar mais atenção pra ele também. Agora eu pretendo focar só no Spinning Silver até eu terminar ele, e aí eu vejo, enfim, o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou aproveitar que eu tô filmando aqui. Eu não tenho muito tempo, mas eu acho que dá. Que eu queria gravar pra vocês a TBR do mês de setembro. Nossa, Camila, mas você nunca mais fez TBR, eu nunca fiz mais wrap-up também, né? Mas, por que eu não vou fazer a TBR num vídeo separado? Porque o que eu sempre falo pra vocês? Eu só falo de sinopse do livro depois que eu já li o livro. Então eu falo no vídeo de leituras. Vídeo, inclusive, que eu tentei gravar ontem e a câmera apagou. Eu fiquei falando, sem brincadeira, eu falei por 20 minutos seguidos. Fiz toda uma linha de raciocínio ao redor de Noivos do Inverno e aí chegou no computador o vídeo, tipo, tava corrompido o arquivo. Eu fiquei tão puta que minha vontade é nem gravar de novo, mas eu vou. Eu vou, só não sei quando. Mas, não, só não sei quando. Tem que gravar pelo menos amanhã e já postar amanhã mesmo, né? Mas vamos voltar a TBR, então. Seguindo a minha receita de 4 livros ao mesmo tempo, 2 e-books, 2 físicos. O primeiro físico, então, vamos considerar o The Rest of Us Just Live Here. Se não for ele, dependendo daquela enquete lá que eu falei, mas eu tenho quase certeza que vai dar ele, porque ele tá ganhando com uma margem boa, vai ser o All the Wind in the World. Mas eu acho que vai ser o The Rest of Us mesmo. O outro físico que eu vou ler é um que eu combinei de fazer leitura conjunta com as meninas do grupo do Turista Literário, de spoiler, é um grupo bem a Lucy Crazy que tem no WhatsApp. E vai ser o Sem Coração, no caso, o Heartless. Eu vou ler em inglês mesmo, o meu em português eu já vendi. Os e-books. O primeiro vai ser A Reaper at the Gates, né? Vamos voltar ali, ai meu Deus do céu, pra sofrência que é os livros da Sabaa Tahir. E o outro e-book que eu quero ler, isso quando eu terminar o Providência do Fogo, vai ser o Fuck Love, que eu peguei de indicação da Nana. Falei pra ela leu, eu falei pra ela no Instagram que eu tava super curiosa, ela, tipo, me recomendou, eu fiquei ali intrigada. Então, vamos adicionar um romance aí pra dar uma quebrada na fantasia. E é isso, então, já falei bastante, né, pra essa manhã, deixa eu me arrumar pra ir trabalhar. Olá, pessoas, hoje é quarta-feira. E o que eu tenho pra falar é que eu tô quase terminando o Spinning Silver. Só faltam, acho que 60 páginas. Então, se eu sentar por 2 horinhas, eu consigo terminar de ler. E esse livro tá incrível.
esse final dele tá muito bom. Eu tô até sem conseguir me expressar direito, porque tá acontecendo muita coisa, a gente tem todos aqueles... Sabe quando juntam ali os 3 núcleos da novela? Então, todos os personagens finalmente começaram ali a uma interagir na história da outra de forma realmente, assim, constante. A gente tem aqui 2 casais que eu tô muito shippando. E a gente tem uma história cheia de meninas inteligentes e... Sério, eu não tô conseguindo falar muito coerentemente agora. Depois que eu terminar ele, eu falo. Falem pra mim nos comentários se vocês querem resenha ou algum tipo de coisa sobre esse livro aqui. Mas, assim que eu terminar de ler ele, eu vou falar bastante sobre ele. Então é isso, né? Eu vou dar super atenção pra ele agora. No final, aquela enquete deu The Rest of Us Just Live Here mesmo. Não sei quando eu vou começar. Quando eu terminar o Spinning Silver, eu acho que eu vou voltar lá pro Providência do Fogo pra dar mais uma atençãozinha pra ele. Ou, quem sabe, pro Senhor da Torre, né? Ó, pessoas, hoje é quinta-feira. Não, hoje não é quinta-feira porra nenhuma. Hoje é sexta-feira e sentem que lá vem história. Porque eu não consegui gravar nesses últimos, né? Acho que ontem eu não gravei só. Acho que na quarta eu até gravei. Não lembro, mas eu sei que faz um tempo que eu não falo com a câmera. E eu tenho muita coisa pra falar. E a primeira coisa que eu tenho pra falar é, claro, né, sobre o término do Spinning Silver. Que puta merda! Gente, que final, que livro, que... Ai, meu cabelo. Meu, que final, que livro, que personagens, que evolução de história, que evolução de enredo, que final maravilhoso, que livro maravilhoso. É óbvio que ele entrou na lista dos melhores de 2018. Eu só não lembro agora qual que saiu assim que eu o coloquei, mas saibam só que ele entrou em uma posição bem alta, porque aquele livro foi... Gente, foi magnífico. Pronto, deixa eu continuar, né? Agora eu deitei. E o engraçado desse livro, dessa leitura, foi que eu já comecei duvidando do livro porque eu odiei o outro livro da autora. Eu comecei já surpresa, eu tava vendo que ia ser um livro que talvez eu fosse realmente gostar bastante, mas eu não esperava que eu fosse gostar a esse ponto. Porque aqui a gente tem 3 personagens... a gente tem 3 meninas que têm 3 ambições, 3 anseios dentro de si. A gente tem 3 figuras maternas diferentes. Nós temos somente 2 pares românticos, mas nós temos figuras masculinas muito presentes nos 3 lados. Inclusive, sendo elas figuras paternas. Então, a gente tem, tipo, figuras masculinas presentes e também 3 figuras paternas, né? Ficou meio confuso isso. Mas, então, assim, todas as 3 garotas têm coisas em comum, mas que, ao mesmo tempo, são diferentes. E a gente só vai percebendo isso muito pra frente na história. Eu não vou falar que esse livro é um reconto, mas ele usa elementos daquele conto de fadas lá do Rumpelstiltskin e é muito interessante você ver aonde a autora colocou esses elementos, porque não é como se a gente tivesse só um personagem ali que personifica, né, o Rumpelstiltskin. Não é isso, ela colocou diversos elementos desse conto de fadas aí dentro do Spinning Silver. Outra coisa que eu gostei muito é sobre como cada uma das garotas aqui, sobre como cada uma é muito diferente uma da outra, sobre como cada uma tem uma personalidade, como cada uma tem uma criação, um nível social diferente, mas como todas elas são inegavelmente sensatas, espertas e inteligentes. Eu vou até fazer aqui a Irina e a Mirin foram, assim, principalmente a Irina, mas as duas tiveram sacadas, assim, muito, assim, espertas mesmo. A Irina, principalmente, ela é uma rainha, nossa, foi com certeza a minha favorita do livro. E é muito legal como o romance aqui é uma coisa quase inexistente até que ele existe. E ele existe de uma forma tão sutil, tão delicada, que a gente nem nota. E mesmo assim ficou bem feito. Então esse livro aqui é um exemplo claro de uma pessoa que escreve muito bem, que é o caso da Naomi Novik. Ela fez com que em diversos momentos eu pensasse, agora danou-se. Isso não tem mais solução. E de repente as incríveis heroínas que ela criou fazem
tudo virar de ponta cabeça. Eu fiquei realmente chocadíssima com esse livro. Ele começou bom e ele começou a melhorar de tal forma. Então foi tipo um crescendo, assim, e terminou com esse grande finale. Gente, é sério, eu poderia ficar falando aqui até amanhã sobre todas as qualidades do Spinning Silver. Os defeitos, eu acho que o único que talvez possa incomodar algumas pessoas é que ele tem um ritmo aí um pouco mais lento, ele não é um livro super acelerado, mas ele não tem em nenhum momento encheção de linguiça, tudo ali é relevante. Eu não acho que existam partes que deveriam ter sido tiradas ou que não acrescentam muito à história. Então, assim, gente, se você lê inglês, vai atrás desse livro. Se você não lê, vamos ter esperança, porque o Enraizados, né, o Uprooted, veio pro Brasil. Então, quem sabe publiquem esse também, porque, gente, muito bom. E então, né, o que eu vou ler no lugar dele no leve? Sim, o A Reaper at the Gates, continuação lá do Torch Against the Night, e Uma Chama Entre as Cinzas, né? Não vou começar ele muito por agora, eu quero dar um pouco mais de atenção pro Providência do Fogo, que eu quero também me livrar logo dele e partir pra próxima no iPad. Porém, eu comecei a ler um livro físico hoje. Qual? Vocês lembram? O The Rest of Us Just Live Here. E esse livro aqui, vamos lá, ele tá interessante porque além do senso de humor muito... Eu não vou falar ácido, ainda que ele tenha, assim, sua acidez, mas ele tem um senso de humor que, pelo visto, é muito, muito dele. E o que eu tô achando interessante desse livro é que o narrador, né, o Mike, ele é basicamente uma asa de tartarugas até lá embaixo. Eles dois podem dar as mãos ou não, porque daí eles teriam que lavar 15 vezes as mãos depois. Mas, tipo, ele é basicamente uma asa menino. Ele até usa a expressão da espiral toda, né? De você ficar preso naquela espiral de pensamento. Então tá interessante ver de novo essa perspectiva de alguém que tem aí um transtorno obsessivo-compulsivo muito forte. E tá muito engraçada essa sátira que o autor faz aqui nesse livro com todas as situações de livros adolescentes que acontecem só com os escolhidos, os especiais, e tipo, tudo bem, sabe? Bella foi pra Forks, se apaixonou pelo Edward Cullen e virou lá uma vampira também, mas e o resto, sabe? E o resto das pessoas? E o The Rest of Us, sabe? Então, é sobre essas pessoas que esse livro se trata. Eu tô achando interessante. Não vou falar que ele, nossa, super me conquistou, me apaixonei por esse livro lá. Já, não. Mas tá interessante. Eu tô aí, acho que no capítulo 4, mais ou menos. E também dei uma leve avançada no Providência do Fogo, né? Que é o que eu falei que eu quero dar um pouco mais de atenção pra agora. Eu tô aí caminhando pra última parte do livro. Eu passei aí da metade. Nossa, tô quase terminando, né? Passei da metade, mas é que um livro daquele tamanho, eu acho que eu tô num 60% do livro. Enfim, por enquanto é isso. Eu sei que o vídeo de leituras de agosto tá atrasado. Se Deus quiser, quando vocês estiverem vendo isso, ele já vai ter ido ao ar. Então assistam. Mas é porque sempre que eu tento gravar ele, alguma coisa dá errado. E eu acho que por enquanto é isso. Olá, pessoas! Hoje é dia de encerrar o vlog e eu tenho um bocado de coisa pra falar. Desde que eu terminei o Spinning Silver, eu avancei em 2 livros. E claro que nenhum deles é o Senhor da Torre. Haha, engraçadinha eu. Então, primeiro eu vou falar do Providência do Fogo, que está aqui. Eu tô quase virando a página com o dedo. Aqui, Providência do Fogo. Eu dei uma boa avançada. O livro, ele tá numa parte, eu tô ali nos 60, como eu tinha dito, nos 60 e poucos por cento. Então, ele tá naquela parte que não é nem começo, nem fim, né? Também conhecida como meio. Enfim, eu tô bem na metade do livro. Ele tá... Desde que esse livro começou, desde que o primeiro começou também, né? Desde que eu comecei essa série, essa trilogia, coisas não param de ser adicionadas à trama. Coisas, tipo, decisivas, revelações, reviravoltas, plot twists, cliffhangers. Tudo quanto é tipo de coisa tá sempre acontecendo aqui, mas nada realmente... meu Deus, aconteceu nas últimas páginas. Mentira, eu descobri ali a verdadeira identidade do antagonista... Mas não era nada que eu... Mentira, eu não tava desconfiando, não. Mas por algum motivo não me chocou.
Enfim, o livro continua muito bom, as narrativas estão todas tomando aí várias reviravoltas, ninguém tá ficando parado, continua sendo uma leitura maravilhosa. Agora, vamos falar de The Rest of Us Just Live Here. Dei uma leve avançada e o jeito como o autor aborda aqui a fantasia inserida no nosso dia a dia, como, enfim, vampiros e mortos-vivos e tudo mais, está sensacional ainda. Também não aconteceu nada de muito decisivo. Eu só queria falar, eu queria ressaltar uma coisa. No começo de cada capítulo, é porque assim, esse livro aqui, ele fala, né, sobre as outras pessoas que não são aquelas que estão ali no meio da grande história, né? Só que mesmo assim, a gente tá acompanhando a tal da grande história paralelamente. Então, no começo de cada capítulo, a gente tem um parágrafozinho só que fala, tipo aqui, ó, Chapter the Fifth. Então, tipo, no qual a fulana, que é enfim, a mocinha, né, do filme adolescente, no qual fulana e fulano fazem não sei o que lá. Então, a gente tá acompanhando ali as duas coisas em paralelo. Isso tá muito interessante. E eu sinto que esse livro tem aí algumas surpresas pra me dar pela frente. Hoje eu ia ler ele no trabalho, só que eu acabei tendo que, enfim, trabalhar. Então eu vou tentar dar uma atenção pra ele hoje à noite. E é uma leitura muito rapidinha. Tô gostando. O começo dele eu fiquei meio... não sei se eu tô gostando muito. Mas agora eu já tô começando a me abrir mais pra ele. E é isso então, né? Vamos encerrar isso aqui. Essa semana eu terminei de ler o maravilhoso Spinning Silver. Em andamento a gente ficou então com Providência do Fogo, The Rest of Us Just Live Here, O Senhor da Torre e mais ou menos o Repair the Gates, né? Porque eu falei que eu ia começar ele, mas eu ainda não comecei efetivamente. Falem pra mim nos comentários, hoje eu vou ser ambiciosa aqui. Falem pra mim nos comentários qual foi o melhor livro que vocês leram esse ano. Vamos ver o que semana que vem vai trazer pra gente. Muito obrigada por assistirem, beijos e até a próxima.